A galera, quando começa a cirurgia guiada, o que acontece? O cara vai lá... Porra, agora eu fiz um curso de credenciamento, já vou pedir meu guia cirúrgico, já vou lá, já operar, porque eu já comprei o kit, papá, e vou operar meu caso lá com o meu guia cirúrgico. Tá? Porque eu comprei meu kit, agora eu tenho que fazer. Gente, cirurgia guiada tem detalhes. Né? Tem detalhes. Quando a gente opera sozinho, né? A gente opera sozinho, né? Basicamente, a única e exclusivamente a responsabilidade é nossa durante uma cirurgia. A mão livre, tá? Não estou falando guiada. Tá? Quando a gente entra na guiada, a gente tem que entender que a gente está utilizando um recurso que foi feito por um terceiro, que é um guia cirúrgico. Tá? E nem tudo é perfeito, gente. Tá? E dependendo, né, da sua experiência, do tipo de caso, se você não se atentar a alguns detalhes do guia cirúrgico, pode ter BO no seu procedimento. Tá? Mas você está falando isso por quê? Cara, porque eu estou falando porque eu faço essa parada e de vez em quando tem BO. Tá? Mesmo a gente já fazendo com bastante experiência. Só que assim, hoje, antigamente a gente parava a cirurgia, assim, bom, não vamos operar porque o guia não está legal, vamos fazer a mão livre. Hoje já tem como a gente tem contornar os possíveis BOs que podem acontecer durante uma cirurgia de implantes guiados. Tá? Uma coisa que a gente tem que entender é que o guia, né, é um dispositivo que vem, né, no centro de planejamento, você imprime, sei lá, se você imprime, você vai mandar imprimir ou vai querer começar a imprimir, mas o guia cirúrgico, entendeu? A gente tem que, eu costumo falar que a gente tem que fazer um checklist do guia cirúrgico. Anota aí. Anota aí. Tá? Checklist do guia cirúrgico. Não é todo dia que eu falo isso não, estou dando uma maciota para vocês aí. Tá? Então assim, toda vez que chega um guia cirúrgico, se for possível, claro, né? Se for possível, faça o checklist do guia cirúrgico. Como é que eu faço esse checklist, Marcos? Primeira coisa, faz a simulação da cirurgia previamente. Tá? Isso é de extrema importância, que muita gente assim compra o kit a primeira vez. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: quando você comprar o kit cirúrgico, você tem que entender que você tem que ficar com ele, dormir com ele. Tá? Dorme com ele, vai estudar o kit cirúrgico, porque ele é totalmente diferente de um kit convencional. Ele tem brocas de tamanho diferente, ele tem mais brocas, ele tem mais peças. Então você tem que entender cada pecinha daquela ali para que você tenha um resultado satisfatório na sua cirurgia. Porque senão não adianta nada ter um kit cirúrgico, você comprar o último kit cirúrgico do planeta, né, o Master Blaster que foi lançado agora, se você não conhece todas as ferramentas ali. Então isso é um erro muito clássico. Tá? A pessoa compra o guia cirúrgico e na hora de operar fica perdidaço. Tá? Então tem que parar e olhar o guia e assim, destrinchar o guia cirúrgico para que você não tenha problemas, né, durante a cirurgia. Então eu costumo falar que a gente precisa fazer um checklist. Tá? Que checklist é hoje? A gente vai fazer a checagem de algumas situações, né, de algumas situações adversas que podem ocorrer durante o procedimento. Então a gente precisa fazer esse checklist. O que é isso? Justamente a conferência de algumas coisas para na hora da cirurgia a gente não ter nenhum problema. Quando a gente opta por fazer cirurgia guiada, vou fazer cirurgia guiada, optei por fazer cirurgia guiada. Né? O que a gente busca quando a gente faz cirurgia guiada? A gente busca justamente uma maior precisão, né? Uma maior previsibilidade na cirurgia, né? Uma maior segurança, cirurgias mais rápidas, enfim, é isso que a gente busca dentro de quando a gente decide, opta por fazer o procedimento guiado, tá? A gente opta justamente por conta disso, tá? E quando a gente opta, a gente se prepara todo para um procedimento, e na hora o guia cirúrgico não encaixa, o passador de fresa não desce, entendeu? Aí toda aquela programação que você fez acaba indo por água abaixo. Porque você fez toda uma programação, vou fazer cirurgia guiada, fiz lá meu guia cirúrgico, e na hora o guia fica basculando,
a fresa, o passador de fresa não desce no passador. Outro dia aconteceu com um aluno, né? O passador não descia na anilha, né? Um guia cirúrgico, ou seja, era um problema do kit cirúrgico. Então tem que fazer todo esse checklist. E o que você não quer é durante uma cirurgia, assim, você se programa fazer o raio da cirurgia guiada e depois você não faz guiado, né? Porque muitas vezes o guia estava basculando, o passador não desceu, né? Só que tem como a gente, sim, contornar esse tipo de situação, tá? Que é fazendo justamente o checklist quando é possível. O checklist do guia cirúrgico, ele tem que ser feito de duas formas. Tá? Primeiro, extraoral fora da boca. Né? Fora da boca. O que é checklist fora da boca, gente? É provar as ferramentas, fazer a cirurgia no modelinho, né? ou simulando o modelo no guia cirúrgico, pegar todas as ferramentas. Vou trabalhar com implante de 3,5 por 13. Né? Você vai pegar todas as brocas, vai pegar toda a sequência cirúrgica, vai fazer isso fora, né? Fora da boca. Esse é o checklist fora da boca. Você vai pegar, meu kit tem passador de fresa. Você vai lá e testa os passadores de fresa. Tá? Testa os passadores de fresa. O passador de fresa não está descendo. Tem que avaliar por que ele não está descendo. Não vai tentar descobrir isso na hora da cirurgia. O que o implantodontista faz é muitas vezes isso. Na hora da cirurgia a gente resolve. Tá? Não é assim. Né? O implante ficou mal posicionado, a gente corrige com um componente angulado. Né? Não é assim. Tá? Na cirurgia guiada, seu implante só vai ficar angulado se no planejamento ele estiver angulado. Então não tem essa de fazer teste na hora, descobrir na hora. Sua cirurgia guiada é altamente precisa, porque se precisar angular, você vai saber até quantos graus você vai angular. Tá? Não é na mão, não é empírico, que você imagina assim, eu vou angular aquele implante ali. Tá? Não é assim que funciona. Então você faz o checklist, primeiro extraoral, né? Externo, vai pegar o seu kit cirúrgico e vai testar cada pecinha, porque pode ter uma diferença, igual o kit do colega que veio outro dia aí, que comprou o kit, na hora de passar, ainda bem que ele fez o checklist, na hora de passar o passador de fresa para a linha irregular não descia. E a empresa cismou que estava errado, o kit cirúrgico, não era, quer dizer, o guia cirúrgico, não era o problema do kit cirúrgico. Imagina você pega um caso grande, você prova, você vai fazer um caso grande lá de 6 elementos, protocolo, você não faz o checklist na hora, o passador não desce, a broca não entra, entendeu? Tem que fazer esse checklist. Esse é o primeiro que a gente faz, é intraoral, perdão, extraoral, é o primeiro checklist que a gente faz extraoral, tá? O segundo checklist, então o primeiro checklist extraoral é o quê? Testar a sequência cirúrgica. Faz um teste, faz um treino, é jogo, faz um treino. Essa broca vai entrar aqui. Não estou com experiência suficiente. Pede para o Planning Center mandar um modelinho, onde você consiga encaixar o guia cirúrgico e fura o modelo com a broca. Faz o teste ali com a broca. Tá? Não vai fazer o teste na boa. Com experiência, você faz diretamente. Agora, está começando, velho, usa no modelo, faz o teste fora. Quando é possível. O centro de planejamento te manda um modelo para você fazer o teste ali, onde encaixa o guia cirúrgico. E aí você vai testando, né, a sequência cirúrgica para não ter... Você não fez lá no seu curso de atualização ou especialização, você não fez lá um hands-on para você fazer implantodontia? Né? Quem te falou que você não tem que fazer um hands-on para você fazer guiado? Você tem que fazer muitas vezes um hands-on. Tem gente que tem mais habilidade. Tá? Tem aluno aí que já vai direto na boca, mas eu sempre oriento, olha, pede um primeiro caso, pede um modelinho e faz o teste no modelo. Tá? Para você sentir ali como é que é a sequência cirúrgica. A sequência cirúrgica, gente, não foge muito da sequência cirúrgica convencional. A diferença é que você vai fazer uma sequência cirúrgica guiada. Essa é a grande diferença que a gente tem. Tá? Não tem muita diferença nisso. Tá? Então, assim, a sequência, implante de 3,5, você vai fazer a sequência do implante de 3,5. Talvez a única diferença que você tem é que você não tem uma broca mansa. Tá? Em cirurgias guiadas, kits de guiado,
dificilmente você vai ter broca-lança, tá? É mais fácil ter um extrator de mucosa do que uma broca-lança, tá? A broca-lança, ela desaparece dos kits. Tem duas ferramentas, gente, que desaparecem dos kits de cirurgia guiada. A primeira delas é a broca-lança. Ela não existe mais no kit guiado. Ela vai ser substituída pela broca número 2. Né? Mas aquela lança, né? Aquela ponte aguda ou esférica, alguns kits têm esférica, não tem mais. Nem, né? E vai direto para 2. Por quê? Porque eu não preciso. A broca-lança é para romper cortical. Para romper cortical por conta da instabilidade da fresagem. Né? Todo mundo sabe que dependendo da cortical, romper é complicado. Né? Você tem uma cortical muito espessa, muito compacta, romper é complicado. Então, por isso que existe a broca-lança. Quando a gente faz guiada, essa broca-lança ela desaparece, ou ela vira uma broca número 2. Tá? Logo a segunda broca. Por quê? Porque eu não tenho uma instabilidade na fresagem. Né? Minha fresagem é muito precisa. Então, eu não tenho essa instabilidade na minha fresagem. Então, eu já posso entrar direto para a broca número 2. Tá? E a segunda ferramenta que não tem mais no seu kit de cirurgia guiada é o pino de paralelismo. Tá? O pino de paralelismo. Né? O pino de posicionador. Né? Para saber se é prótese cimentada, parafusada, enfim. Não existe mais. Porque todas essas informações, se é prótese parafusada e cimentada, elas são transferidas para a sua anilha, para a anilha que você está utilizando. Então, pino, aquele pino de paralelismo, né, o pino de posicionamento, né, que tem vários diâmetros, no kit de guiada ele não se faz mais necessário. Ele não existe. A gente não vai... Você pode até ter para você tirar, ficar bonito na foto. Tá? Na foto fica bonito. Tá? Mas ele não vai ter no seu kit. Se você quiser tirar uma foto, faz 2, 3 elementos lá, né? Você quer ver o paralelismo entre eles, você vai lá e põe o pino de paralelismo. Tá? Se você quiser ficar bonito na foto. Mas, se não quiser, não tem problema. Então, não existe mais isso. Tá? Só para a gente entender um pouquinho do kit de guiada. Então, assim, primeiro faz o checklist extraoral e depois, se possível, gente, fazer o checklist intraoral. Qual que é a principal função do checklist intraoral? É verificar. Anota aí. Tá? Anota aí. É verificar a estabilidade do guia cirúrgico. Tá? O checklist intraoral é verificar a estabilidade. Então, a gente tem que chamar o paciente uma consulta antes, quando possível, tá, gente? Isso só é possível deixar claro. A gente só consegue fazer o checklist intraoral em áreas onde a gente não vai fazer extrações. Quando vai fazer extrações, seja unitárias ou múltiplas, a gente não consegue fazer o checklist intraoral, tá? Intraoral. Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? Não consegue. Você não consegue tirar o dente, testar o guia e depois o paciente voltar depois. O teste vai ser na hora que você remover o guia. Tá? Então, quando possível, faz o checklist. Testa ali. E não somente quando é possível fazer o checklist, não somente da estabilidade do guia. Esses dias eu vou contar um caso. Esses dias aconteceu um caso aí que o guia estava instável. Tá? Eu não tive a possibilidade de fazer o checklist intraoral, tá? Porque a paciente não era daqui da cidade. Ela já veio para operar, mandou toda a documentação, todos os arquivos, fez planejamento, já chegou para operar. Quando chegou aqui, o guia estava basculando, estava instável. Diversos motivos que podem ter causado isso. Erro lá no escaneamento, que foi feito em uma radiologia que a gente não conhece, não está acostumado. Erro no alinhamento no planejamento, erro na impressão. O guia estava instável. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, tá? Então a gente faz o checklist intraoral. Tá? Ver se o guia está estável. Tá? E, quando possível, principalmente em regiões posteriores, o espaço. Tá? Se você consegue entrar com o passador de fresa, e a fresa nesses casos. Tá? Isso você precisa ter isso em mente. Então, chegou o guia, chama o paciente, faz o teste. Encaixou, primeira coisa, o guia encaixou, beleza? De boa.
Dente anterior não tem problema de espaço, mas dente posterior tem. Vê se você vai conseguir fazer o acesso. Entendeu? Ah, eu consigo colocar aqui de boa. Tem que testar, não fica testando na hora da cirurgia, não. Tem que testar antes. Fazer a prova antes, tá? Não fica testando da cirurgia. Então, isso a gente precisa fazer, tá? E é um erro muito comum que muita gente não faz. Não checa isso na hora, previamente. Aí chega na hora da cirurgia, não se atenta ao guia que não encaixou direito. Tá instável, tá basculando. E a báscula, gente, guia, principalmente guia, eu falo que é guia com extremo livre, ela é muito comum de acontecer, tá? Só que ela é imperceptível quando a gente está operando. Entendeu? Você tem área posterior de mandíbula, principalmente quando o guia não apoia em mucosa, né? Porque às vezes você vai desenhar o guia ali, o guia não está apoiando em mucosa. Mas por que não apoia em mucosa? Por diversos motivos. O escaneamento não foi legal, não cobriu toda a área de rebordo, na hora do desenho do guia não se atentou a isso. E a báscula é o problema mais comum de acontecer. E às vezes o cara não se atenta nisso. Tá? Não se atenta zero nisso. Zero. Simplesmente o guia bascula, né? Faz a báscula, tá? E o implante não fica do jeito que ele gostaria que ficasse. Então, assim, repetindo, a báscula é uma situação muito comum que pode acontecer, principalmente em extremo livre, só que é o que passa mais desapercebido pelo cirurgião dentista, pelo implantodontista. Porque ele fica muito focado ali na anilha e na fresagem, que ele não se atenta à movimentação do guia cirúrgico. É importante auxiliar estar de olho nessa parada, né? Dedinho segurando e estabilizando o guia. Tá? Quando eu tenho anilhas entre elementos rígidos dentários, dificilmente acontece isso. Tá? Porque a gente tem vários tipos de guia, né? O guia dentro suportado. Dentro do suportado, a gente tem a opção de você ter anilha entre elementos dentários ou anilhas em extremo livre, né? Onde a gente não tem apoios distais, digamos assim, para estabilizar esse guia. Mas aí, Max, se o guia bascular, tá basculando ali, o que eu faço? Bom, vou passar o pulo do gato. Aí que para você, o guia não desceu totalmente. Pô, o guia não desceu, Max. E aí, o que eu faço? Se o guia não desceu. No desenho tem que se atentar. Por isso que eu falei, tem que se atentar no assentamento do guia. Se o guia não assentou totalmente, isso impede a sua cirurgia. Se o guia não assentar totalmente, tá? Algumas coisas você tem que se atentar nisso. Não assentou, primeira coisa, óbvio, né? Se for possível fazer essa prova prévia, o guia não assentar, tá? Vou fazer um elemento que já é área dentro, vou provar o guia não assentou totalmente. Eu olhei ali na minha janela de verificação que meu guia não está assentando, né, na minha janela de verificação. Aí, o que você tem que fazer? Olhar o planejamento. O que mandaram para você. Entendeu? Para ver se tem algum gap naquela região. Dificilmente vai ter. Só que existe uma questão na hora da impressão que faz um alívio interno. Tá? Dificilmente vai ter um gap. Tá? Mas isso na hora da cirurgia pode gerar uma dúvida. Pô, o guia não assentou, e aí o que eu faço? E às vezes é 1 milímetro, meio milímetro, 1,5 milímetros que ele não desce, entendeu? Aí você faz alívio interno, tem que estar sempre uma broquinha, tá, gente? Cirurgia guiada, você tem que estar com uma broquinha ali, uma ponta reta, para você, de repente, fazer alguns alívios internos, tá? Deixar bem claro isso. Alívios internos, vai lá e desgasta o guia cirúrgico. Se ele não assentar, não que isso não impeça a sua cirurgia, mas aí você vai ter que pensar bastante na hora da fresagem. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá, você está com um guia cirúrgico lá, você vai fazer um elemento anterior.
você vai fazer um alimento anterior, você planejou lá um implante de 3,5 por 13, sei lá, um alimento 11. Eu sempre falo assim para facilitar, porque é mais fácil, tá? Facilitar para vocês entenderem. 3,5 por 11. 3,5 por 13, enfim. Offset padrão para facilitar a vida de todo mundo, tá, gente? Offset padrão. Vou botar o offset alterado, não. Se o guia não assentou, gente, aí a parada é a seguinte. Não, se o guia não assenta, não há margem para a gente trabalhar com cirurgia sem retalho. Tá? Por quê? Toda a nossa referência é o guia cirúrgico, o assentamento correto do guia cirúrgico. Se ele não assenta, entendeu? Eu, de certa forma, eu perco um pouco a minha referência apical. Mas isso não impede a sua cirurgia. Tá? Então, assim, tem como a gente contornar isso com alguns recursos. Porque às vezes você está ali na cirurgia, você não vai parar a cirurgia. Pô, não, vou abortar a cirurgia aqui, vou fazer a mão livre. Mesmo com o guia não assentando totalmente, você consegue fazer guiada e seu implante fica bem posicionado mesmo ele não assentando. É claro que isso é raro de acontecer. Cara, mas você tem que saber disso, que quando acontecer você já está sabendo da parada, já sabe se virar. Não é simplesmente, não assentou, não vou fazer mais a cirurgia. Tá? Guia não assentou. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir retalho. Não existe guia não assentou sem abrir retalho, sem não abrir retalho. Você vai fazer a cirurgia sem corte, sem retalho. Se o guia não assentar, galera, na boa, tem que abrir retalho. Você tem que olhar para a crista óssea. Porque muitas vezes, dente anterior, você programou seu implante, vou facilitar, você programou seu implante ali a nível ósseo. Gente, somente uma suposição, tá? Para simplificar. Vamos supor que você planejou seu implante a nível ósseo, de 13 milímetros a nível ósseo, porque você tem muita gengiva. Então você não vai descer 2 milímetros, você tem lá 4, 5 milímetros de gengiva, você não vai enterrar esse implante de 2 milímetros para tentar achar um transmucoso ali de 6, 7, sem necessidade. Né? Vamos subir essa plataforma, deixar ali a nível ósseo e trabalhar com um transmucoso ali de 3,5, né? Bacaninha, dá para trabalhar a gengiva ali. Tá? Trabalhar a gengiva dessa forma. Pô, só que o guia não desceu. O que tu vai fazer? Retalho. Primeira coisa, olha para a crista. Sua referência é a crista, que é seu implante a nível de crista. Você vai fresar os 13 milímetros, conforme manda o planejamento, manda o figurino. No implante de 13, eu vou fresar 13. Dentro da filosofia do meu kit cirúrgico. É assim que tu vai fazer. Tá? Isso com a lança, com a 2, né? Com a 2. Não vai com a outra, não. Vai com a 2. Quando você fresar os 13, tu vai pegar lá a sua sonda milimetrada do kit convencional, não do kit de guiada, gente. Do kit convencional, olhando para a crista óssea, e vai medir a profundidade do alvéolo cirúrgico. Das duas, uma. Ou ele tem os 13, ou ele tem menos que 13. Por que ele tem menos que 13? Porque o seu guia, se ele não assentou, ele tá com um subassentamento, né? Ele não assentou totalmente. Então você tem que olhar para a crista, pô. Para depois não falar assim, porra, o implante não ficou na posição, fiz guiada lá. Eu planejei meu implante a 2 milímetros infraósseo e meu implante ficou a nível ósseo. Entendeu? Mas o cara não se atentou no assentamento do guia cirúrgico. Tá? Ele não se atentou que o guia não desceu e depois olha a radiografia, pô, o implante não ficou na posição que eu queria. E eu fresei direitinho o negócio? Não, tu não fez. Você pode ter achado que fresou direito, mas a sua referência estava alterada. O seu guia cirúrgico estava alterado, ele estava com subassentamento. Então, quando acontece isso, tem um subassentamento, o guia não encaixou, você olha lá a janela de verificação, não está legal, não encaixou totalmente. Aconteceu semana passada isso comigo. Vou falar o que eu fiz e o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? O que tem que fazer? Abre retalho. Fresa a primeira lança no comprimento que te mandaram, lá os 13 milímetros, com a referência lá de nível ósseo, por exemplo, vou ter que facilitar, e mede com a sonda. Se na sonda deu os 13 milímetros,
O seu guia não está com subassentamento, o seu guia está na posição correta. O que foi feito foi um alívio interno do guia, que a gente chama de offset, dentro do guia cirúrgico, por conta de alguma, até mesmo de anatomia dentária, por conta da impressão, da qualidade da impressão, da precisão da impressão. Tá? Agora, se você fresa com guia cirúrgico que não encaixou totalmente, você fresa os 13 e você mede ali não tem 13, o seu guia está com subassentamento. Pô, Max, mas eu não consigo mais descer o guia. Beleza! O que aconteceu nesse momento? O seu offset, em vez de estar padrão, ele alterou. Ele está com o offset alterado. De quantos milímetros? Da diferença que você viu ali na hora da medida da primeira fresa. Vamos supor lá que você fresou 13, mas você mediu 12. O seu offset não está padrão. O seu offset está offset padrão mais 1. Entendeu? Então você vai fresar 1 milímetro a mais. Você não perde a sua cirurgia. Tá? A sua cirurgia, ela continua. Então, por isso, tem que estar com o retalho aberto. Não adianta você falar, vou fazer cirurgia sem corte. Beleza, muita gente fala em cirurgia sem corte, apesar de eu abominar esse nome. Não é cirurgia sem corte, é cirurgia sem retalho. Né? Pode ser flapless, né? Enfim, ela fala, não, mas sem corte não é. Eu abomino, quem me conhece fala assim, eu abomino isso. Não é sem corte. Tá? Existe um corte. Se você vai botar um implante de 4.3, tu vai fazer um rombo no gengiva, tá? Com a broca. Sua broca de 4 para 4.3, ela tem 4 milímetros de diâmetro. Tá? Então você vai fazer um rombo de 4 milímetros de diâmetro. Então ali tem um corte grande. Tá? Corte grande. Tá bom? Então se atentar a isso. Pô, você entendeu o negócio? Subassentou, não desceu. Abre retalho. Abre retalho. Tá? E fresa inicialmente e mede. Se tiver na medida, seu guia está com uma posição correta. Se não tiver na medida, você tem que fazer fresagem adicional. Totalmente adicional. Quanto de fresagem adicional? O quanto que ficou de diferença na medida. Tá? Vai fugir da filosofia do seu sistema? Claro que vai fugir da filosofia do seu sistema. Mas essa fresagem adicional, ela não está vinculada ao offset padrão alterado. Essa fresagem adicional, ela está vinculada muitas vezes a desadaptação do guia cirúrgico. Então você faz uma fresagem adicional, a diferença ali que você quer fazer, mas não levando em consideração a filosofia da sua empresa. Por exemplo, minha fresagem, meu offset é 9, meu alterado é 11. Normalmente a fresagem adicional é de 2 milímetros a mais. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai fazer a fresagem adicional da diferença que ficou. Então tem que se atentar a esses detalhes. Aí, por isso precisa ser de retalho aberto. Independente do sistema. Tá? Qualquer sistema você pode fazer dessa forma, seja ele keyless, seja ele com passador de fresa, tanto faz. Tá? A desadaptação de guia cirúrgico, ela não é vinculada a um tipo de sistema, sim na hora da impressão. Tem vários detalhes, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá? Basicamente dessa forma. Então, assim, se atentar a esses detalhes na hora da cirurgia. Então, não impede. Aí eu vou falar o que houve. Principalmente com o extremo livre, então, gente, é mais complicado ainda. Porque tem a questão da báscula. E, às vezes, quando a gente vai colocar um guia cirúrgico com extremo livre, se ele não toca em mucosa, existe uma pequena báscula. Tá? Você apoia ali a sua fresa, o seu contra-ângulo, você faz uma força apical, tá? Apical ali, para você perfurar, romper a cortical, e essa força apical gera uma báscula no guia cirúrgico. E entra o mesmo conceito que eu falei anteriormente. Entendeu? Se seu guia está basculando, ele está, né? Ele tá mais, você coloca, ele movimenta, né? Ele fica mais em contato com a mucosa. O que tu tem que fazer? Você vai encaixar o seu guia cirúrgico, entendeu? Numa posição que a anilha fique mais distante possível da mucosa. Tá? Eu não quero essa báscula, anilha encostando em mucosa. Eu quero essa anilha o mais distante possível da mucosa. Por quê? Porque você vai abrir o retalho ali
e vai fazer a primeira fresagem com a lance e vai fazer a mesma coisa que eu falei no caso do implante anterior. Você vai lá, vai sondar aquela profundidade de fresagem. Sondou a profundidade de fresagem, tá beleza? Tá dentro dos comprimentos de trabalho que você quer trabalhar? Por exemplo, você quer trabalhar um 4.3 por 8, por exemplo, por 9, dependendo da empresa do implante, você mediu ali, deu 4.3 por 9, entendeu? Você continua a fresagem no guia naquela posição, não deixando ele bascular para distal. Por quê? Se ele bascula, a minha referência, ela desce. Ou seja, eu vou fazer, se eu chegar naquela posição que ele encostando em mucosa, eu vou descer, não que eu vá descer mais, mas como o guia está basculando, eu tenho que ter uma margem de segurança. Eu tenho que ter uma margem de segurança para poder fresar e não ter nenhum BO. Então eu coloco ele um pouco mais para cima, assim, corrijo a báscula dele, que ele não encoste na mucosa, e termino de descer, tá? Termino de descer, dessa forma, tá? Basicamente dessa forma. Então é fazer dessa forma. Então, assim, fresa e mede. Ah, tá na posição legal? Beleza, mantém o guia naquela posição, sempre quando tá basculando, gente, o guia de extremo livre, você tem que fresar ele de tal forma, tem que botar ele na posição de tal forma que ele não bascule, tá? Não bascule, tá? Ele não pode encostar em mucosa se ele estiver basculando, porque ali você pode ter uma sobrefresagem, o seu offset, de certa forma, ele muda. Guia, porque é o que acontece? Quando a gente faz cirurgia guiada, vamos dar um exemplo aqui, você faz lá cirurgia guiada com moldeira de acetato. Né? O que você quer? Você quer sua moldeirinha de acetato altamente estável, né? Encaixando em dente. Se tiver um monte de dente para encaixar, então, melhor ainda. Por quê? Porque a moldeira de acetato vai servir de referência. Eu sempre deixei claro, gente, que cirurgia guiada também é com moldeira de acetato, tá? O que a gente faz é uma cirurgia high-tech. Só que a moldeira de acetato tem limitações. Eu vou falar isso numa próxima live. Vou dar meu parecer sobre isso. Tá? Então a gente quer ele estável. O guia cirúrgico é a mesma coisa. Você quer ele estável. Qualquer instabilidade do guia, qualquer movimentação, compromete a posição do seu implante. Então você precisa ficar atento a isso. Tá? E isso, como eu falei, é muito comum em extremos livres, né? Ou, por exemplo, em regiões, aí é assim, é uma coisa bem legal de vocês entenderem isso. Área de extração, por exemplo, que durante o processo de confecção do guia cirúrgico, o planejador que está lá fazendo o seu caso, ele simula uma extração, né? Ele simula uma extração no software. Então ele desenha no guia tentando simular essa extração. É 100% perfeito? Não, claro que não é 100% perfeito. Às vezes, né, fica um detalhe aqui, um detalhe ali. E na hora que você faz a extração, quando você vai encaixar o guia não assenta. Então, por isso tem que ter a broquinha. E se atentar na questão do assentamento, se não teve subassentamento, né? Sobreassentamento existe, Marcos? Sobreassentamento existe, me perguntaram isso. Existe sobreassentamento. Tem como um guia, por exemplo, ficar mais abaixo do que o normal, do que o planejado? Tem. Principalmente em guias totais. Tá? Guias que para ir dentro dos totais, principalmente naqueles casos onde a gente tem aquela mucosa muito resiliente, né? Muito macia. Então tem. Mas tem como a gente contornar isso também, tem alguns detalhes. Tá? A gente contorna, mas a gente vai falar isso numa próxima oportunidade.